Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Primeiro de setembro, muito bom dia para você. O novo mês começa com reajuste na Zona Azul em Londrina. Aumento de quase 50%. O Meio-Dia Paraná vai mostrar os impactos deste reajuste. Iremos trazer também novidades na proposta de aumentar de 15 para 30 minutos o período de isenção na Zona Azul. É assunto que você já pode ir comentando no aplicativo Você na RPC, que tem mais um serviço a partir de hoje. É o projeto RPC Recicla, uma nova ferramenta que vai ajudar você a encontrar pontos de entrega de alguns materiais que não podem ser descartados no lixo reciclável comum, como lâmpadas, pneus, pilhas e eletrônicos. Um aplicativo útil para o cidadão e principalmente fundamental para preservar o meio ambiente. Nessa quinta-feira tem ainda as investigações da morte da mulher e da filha de um londrinense no Japão. A polícia japonesa pediu ajuda nas buscas ao assassino. Incêndio na Zona Norte. Mais uma casa foi destruída pelo fogo que por pouco não atingiu imóveis vizinhos. Um novo bloqueio no centro de Londrina, desta vez para obras perto da Catedral. E um golpe com criminosos ligando para o seu celular usando o próprio número do telefone de quem está recebendo a ligação. 22 graus agora na maior cidade do interior do nosso estado. Fique conosco. Meio-Dia Paraná volta logo após o intervalo. Onze 11h49, seja bem-vindo aqui ao nosso Meio-Dia Paraná, onde você sabe do nosso compromisso com o meio ambiente. Até por isso, eu te convido a participar de mais uma funcionalidade do nosso aplicativo, o Você na RPC. Tá aqui, é o projeto Recicla, uma funcionalidade, um serviço que vai auxiliar quem precisa descartar algum material que não pode ser jogado no lixo reciclável comum, como materiais poluentes que precisam ser entregues em locais específicos. O Recicla é uma ferramenta útil, está ali à sua mão, é só entrar no aplicativo, tem também formas de conscientização ambiental. É uma ponte entre a comunidade e os responsáveis pelo destino correto desse material. Uma das inspirações para o desenvolvimento desse aplicativo veio de um trabalho escolar de 3 alunas do ensino fundamental. Trabalho que você vai conhecer agora. Olá, eu sou a Fernanda Coelho. Eu sou a Isabela Curado. E eu sou a Júlia Lima. O Cilivra foi desenvolvido para auxiliar no descarte de certos tipos de lixo. Quando esses materiais não são descartados de maneira correta, podem gerar muitos danos no meio ambiente. Em 2019, as alunas estavam no último ano do ensino fundamental e foram desafiadas a encontrar soluções para um problema do dia a dia. O tema escolhido pela equipe é uma das principais questões ambientais da atualidade: o destino da enorme quantidade de lixo produzida no planeta. O que eles fazem aqui nesse primeiro ano de iniciação científica é uma pesquisa básica, né? E é uma tentativa de desenvolvimento do projeto do produto. Foi nesse ambiente, em meio à natureza, que surgiram as primeiras ideias. Inspirado no verde, o projeto tinha como objetivo proteger o meio ambiente. Dar um destino correto a materiais nem sempre fáceis de serem descartados. Mas aí surgiu a pandemia. Não foi possível realizar o trabalho de campo e as alunas precisaram se readaptar ao novo normal na educação. E foi complicado para a gente desenvolver a parte principal do projeto, que era a localização das lixeiras. Então, a gente não conseguia fazer uma pesquisa mais aprofundada, era tudo por telefone e ainda assim ficava muito complicado de realmente encontrar. Porque até 2019 a gente só tinha o protótipo, só que a gente também não tinha ninguém em contato que sabia desenvolver para ajudar a gente. Então, se tinha alguém na escola que sabia, a gente já não podia mais entrar em contato porque não podia ter esse contato pessoal. A gente pensou como é que a gente vai continuar isso, principalmente porque nosso projeto tem uma parte de mapas
E era muito importante que a gente fosse nos lugares para saber onde exatamente tinha cada lugar que você pode descartar o seu lixo especial. Então foi uma parte muito difícil assim de fazer de casa. A gente não terminou essa parte. A gente gravava, marcava reuniões de vídeo para conversarmos nos horários que elas podiam e a orientação ia se dando dessa forma. Então foi uma situação bem atípica realmente, que sinceramente a gente achava até que não ia dar certo, né? Fiquei bem preocupada, mas deu super certo e depende muito do empenho de cada um. Empenho que fez com que a equipe concluísse a primeira parte do trabalho. O que elas não sabiam é que estavam plantando uma sementinha. Esse trabalho foi assim uma tradução do que ela sempre quis, né? Participar e contribuir de alguma forma. E principalmente com essa preocupação das grandes cidades, com o descarte correto do lixo, a gente produz muito lixo, né? E isso tem sido um problema para as metrópoles e tal, principalmente. Para a gente foi bem natural que elas escolhessem esse tema. E embora não tenha sido, vamos dizer, uma surpresa, que tenha ido para esse lado, foi muito bonito, muito bacana ver o quanto elas se dedicaram, né? As horas de reuniões e a seriedade com que elas conduziam esse trabalho, essa pesquisa. Então, para nós, quando ela veio com a ideia de que iria participar de um projeto científico, foi bem gratificante. E isso traz muito orgulho para a gente de ver que uma ideia que surgiu de um grupo de meninas numa sala de aula pode contribuir muito para a sociedade. A gente achava que era só um projeto da escola para a gente apresentar para algumas pessoas, e agora ver que está sendo colocado em prática, que as pessoas vão usar, que vai dar certo. Vai ser muito gratificante, com certeza. Toda ideia que ajuda o meio ambiente é uma ideia boa. Muito orgulhosa, muito orgulhosa. Porque em 2019 a gente não tinha ideia que ia chegar nisso. Era só um projeto de escola mesmo. E depois de 2 anos a gente recebe uma ligação dizendo: olha, equipe da RPC, a gente gostou do projeto de vocês. Vamos marcar pra gente se conhecer melhor virtualmente? Foi muito gratificante, assim. Não vou negar, a gente ficou muito nervosas, porque a gente não sabia como ia funcionar. Mas agora, vendo que tem o Recicla, que a gente conseguiu atingir um objetivo assim que a gente procurava e que achava muito demais, nossa, é muito gratificante, muito. Desde a gravação dessa reportagem que você acabou de ver, foram meses de estudo e pesquisa para desenvolver o Recicla RPC. Estamos lançando hoje a primeira fase do projeto, que será constantemente atualizado. De maneira simples e ilustrada, quem entrar no aplicativo Você na RPC encontra o Recicla. O link está ali, bem na abertura do nosso aplicativo. Você clica no link e vai localizar um dos pontos de entrega voluntária mais próximos da sua casa. Poderá conferir quais são os pontos de entrega, verificar inclusive os endereços completos, os horários de funcionamento. Se na sua cidade não tem, é porque a entidade gestora ainda não disponibilizou um local. E assim que isso acontecer, o Meio Dia Paraná atualiza o Recicla RPC e te informa. Importante também que você faça o cadastro completo no aplicativo Você na RPC. Só assim você terá acesso ao georreferenciamento, a todas as funcionalidades para localizar justamente os locais, os horários, os serviços disponíveis para aderir a esse projeto tão interessante e bacana e esse comprometimento nosso e dos nossos telespectadores com o meio ambiente. Tá? Então, essa nova ferramenta é o Recicla dentro do nosso aplicativo, o Você na RPC. 11h56. Uma casa foi destruída por um incêndio ontem à noite no Vivi Xavier, na zona norte de Londrina. Os estragos foram grandes e havia a preocupação com a chegada das chamas aos imóveis vizinhos, ou seja, que o estrago por lá fosse ainda maior. Incêndios que nessa semana têm dado muito trabalho ao Corpo de Bombeiros. Mônica Dal, boa quinta-feira para você, um bom mês de setembro. Como o fogo começou? Alguém se machucou nesse incêndio? Para nós, né, Alberto? Um ótimo mês de setembro para você, para todos e também um bom dia para quem está conosco aqui no Meio Dia Paraná. Uma situação muito triste, né? Essa família acabou perdendo tudo. O costume, né? Eu e o Ademir dos Santos e também o Josué estivemos nessa rua onde aconteceu o incêndio nessa casa, uma casa de esquina. A gente teve também acesso a alguns vídeos que mostram, então, a correria até mesmo dos vizinhos para tentar ajudar essa família que acabou perdendo tudo. E a gente vê que o fogo se espalhou muito rápido. Isso porque ali naquela
casa, parte do forro era de madeira, então um material muito inflamável, e essas chamas chamaram bastante atenção. E a principal preocupação do Corpo de Bombeiros é que essas chamas se espalhassem para casas vizinhas, ali casas muito próximas e também uma rua de grande movimento. A gente vê nas imagens também que tem um bar que fica bem perto dessa casa. Quem estava ali naquele bar à noite também foi correndo até ali para aquele local para tentar ajudar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, né, para tentar resolver essa situação. O combate foi muito difícil justamente por conta desse material inflamável, mas felizmente esse combate foi feito. Eu conversei hoje cedo com a dona dessa casa e ela estava, claro, muito abalada, tentando pensar o que vai fazer, né, com tudo que ela perdeu, com esse prejuízo financeiro que ela teve. E ela nos contou que praticamente perdeu tudo na parte interna da casa, os móveis, parte ali da cama, então foi uma perda realmente muito grande. Ela disse que ainda também não sabe como esse fogo começou, mas ele começou em um dos cômodos e acabou se espalhando pela casa. Não se sabe se foi um aparelho eletrônico ali que teve um curto-circuito e depois esse fogo se espalhou, mas infelizmente essa família perdeu tudo. As 3 pessoas que moram nessa casa não tiveram ferimentos graves, mas o prejuízo é muito grande. Agora eles estão dependendo aí de ajuda para tentar se reerguer, isso porque é também uma limpeza muito grande a se fazer nessa casa. A gente aproveita para desejar para essa família muita força, que eles consigam se recuperar. Relembrando então, esse incêndio foi na madrugada, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e esse fogo foi rapidamente controlado. Mas a gente vê aí nas imagens, né, Alberto, que o prejuízo vai ser muito grande, vai demorar para essa família se recuperar. Beleza, então. Valeu aí. Obrigada, Mônica, com essas primeiras informações, participações aqui no nosso Meio Dia Paraná. E logo após o intervalo, você vai ver as investigações da morte da mulher e da filha de um londrinense no Japão. A polícia japonesa emitiu um comunicado pedindo ajuda nas buscas ao assassino. Também os novos valores da Zona Azul, reajuste de quase 50% a partir de hoje. Tem uma nova redução no preço da gasolina, a gente vai falar daqui a pouquinho. Na sua tela agora, imagens ao vivo do campus da UEL, às margens da PR 445. A Universidade Estadual de Londrina prorrogou até 22 de setembro a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados na UEL. Em locais abertos da universidade, o acessório é facultativo. Agora, 11 horas e 59 minutos. Relógio virando, meio-dia em ponto, aqui no Meio Dia Paraná. A polícia japonesa emitiu um comunicado pedindo ajuda nas buscas a quem matou uma mulher e a filha dela. Essa mulher e a filha eram da família de um jovem morador aqui de Londrina que estava no Japão ao longo desses últimos anos. Esse crime foi na semana passada, lá no Japão, e desde então esse jovem londrinense está desaparecido. Mônica, temos várias novidades nesse caso. Estava acompanhando agora pela manhã uma grande movimentação em Londrina. O que já se sabe? Qual é a situação de momento nessa quinta-feira? Exatamente, Alberto. Tudo começou, né, porque houve então a publicação desse comunicado no site da polícia da cidade de Osaka, que fica no Japão. E nesse comunicado aparece a foto então desse morador aqui de Londrina. Ele morava, na verdade, aqui em Londrina por algum tempo, estava morando no Japão há também alguns anos, mas nesse comunicado então aparece o nome do Anderson Robson Barbosa, de 33 anos. Para a gente entender um pouco melhor o que diz esse comunicado, nossa equipe pediu ajuda de um tradutor. E nesse comunicado, então, a polícia pede ajuda para prender o suspeito de ter matado a esposa e a filha de 3 anos a facadas na cidade de Sakai, a 500 quilômetros de Tóquio. Esse crime, segundo a polícia japonesa, teria acontecido entre os dias 20 e 21 de agosto ainda deste ano. Esse mesmo comunicado ainda traz um vídeo que mostra, então, supostamente o Anderson saindo do Japão em um aeroporto na cidade de Narita, em Tóquio, capital do Japão. Para a gente entender um pouco o contexto dessa história, o Anderson Barbosa tem 33 anos e morava aqui em Londrina antes de ir para o Japão. No perfil das redes sociais que a gente encontrou dessa vítima que foi morta a facadas, ela se dizia então casada com o Anderson já há algum tempo e eles tinham então essa filha de apenas 3 anos. Quando a gente fala de movimentação a respeito dessa situação, isso porque a imprensa japonesa está cobrindo essa história desde o início, desde a semana passada.
E uma emissora, então, da cidade de Osaka veio aqui para a nossa cidade também para continuar apurando essa situação. A gente acompanhou alguns passos dessa equipe, que conta com um repórter japonês, mas algumas pessoas que são brasileiras, até para poder ajudar na comunicação. Há também com eles a presença de um tradutor, o Paulo, e eles visitaram alguns endereços aqui na nossa cidade. Essa produtora, ela está ali com uma foto do Anderson e ela pergunta para essas pessoas, esses endereços que eles estão buscando, se eles conhecem o Anderson, se sabem aí de algum parentesco com ele, até mesmo para apurar essa história. Então há uma equipe de televisão japonesa aqui na nossa cidade apurando também essa situação para levar as notícias lá para o país deles. Ainda falando dessa investigação, o que a gente tem aqui é referente à investigação no Brasil. A Polícia Federal informou à nossa equipe que a Interpol está acompanhando esse caso, mas não passou mais detalhes. E o que mais chama a atenção, isso de acordo com as notícias japonesas. Antes desse crime acontecer, o Anderson teria informado no emprego que ele tinha em Osaka que ele ficaria fora por 2 semanas. Esse crime aconteceu e desde então ele não foi mais encontrado. Então, o que é fato? Há uma investigação em curso por parte da polícia japonesa e por parte aqui da Polícia Federal do Brasil. Eles disseram então que agora a Interpol está acompanhando esse caso. Não há informação, por exemplo, de algum nome, do nome dele ser registrado em alguma lista internacional. Ainda assim, Alberto, existe uma investigação em curso de uma pessoa que morou aqui em Londrina, estava morando no Japão e agora é suspeita de estar envolvida nesse crime. E a gente, claro, daqui a pouco traz mais informações sobre isso. Valeu, então. Daqui a pouco tem reportagem aqui no nosso Meio Dia Paraná detalhando esses trabalhos ao longo da manhã, inclusive com presença da imprensa japonesa aqui em Londrina, para tentar avançar nessas reportagens, nessas investigações. Uma operação simultânea em 9 cidades do Paraná foi para as ruas hoje pela manhã cumprir 75 mandados contra monitorados por tornozeleiras eletrônicas que estavam descumprindo as regras. Existem regras de horários, de locais que eles não podem frequentar e muitas dessas pessoas estavam desrespeitando. Só aqui na nossa região foram cumpridos 4 mandados, em Londrina e Ibiporã. As equipes foram para as ruas em diversos pontos do estado no começo da manhã. 9 cidades foram priorizadas. Os policiais civis fizeram um mapeamento junto com policiais penais e logo cedo foram até os endereços em que estavam essas pessoas ou que ao menos elas deveriam estar, já que têm liberdade condicional, estão usando tornozeleiras eletrônicas, deveriam cumprir uma série de regras, mas como estavam descumprindo, agora retornaram para a cadeia. Os policiais usaram, inclusive, armamento pesado para ocupar alguns imóveis nas primeiras horas desta quinta-feira e chegar até esses investigados. A equipe do G1 está com várias informações no site, com várias atualizações, e nós conversamos também com os responsáveis, com os coordenadores dessa operação, que foi em busca de pessoas que usam ou deveriam estar usando tornozeleiras eletrônicas. Demonstra aí a efetividade da medida. A tornozeleira eletrônica é uma ferramenta muito importante para a execução penal, para evitar a superlotação de presídios e para evitar pessoas que têm condição de se reinserir na sociedade, que venham aí fazendo essa reinserção de maneira progressiva. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas aí que usufruem desse benefício têm que sentir que existe um monitoramento e existe uma consequência pelo descumprimento. Telespectadores procuraram o Meio Dia Paraná para relatar que estão recebendo ligações estranhas em seus aparelhos celulares. Quando olham para o visor, identificam ali o próprio número do telefone fazendo um chamado para você mesmo. O que está acontecendo? Muita gente está se questionando e o Meio Dia Paraná foi em busca de respostas. Este dono de telefone que não quer se identificar mostra o registro da ligação que recebeu. É o número de telefone dele ligando para ele. Não é um golpe novo. De acordo com o Procon em Londrina, desde 2020, há registros no país de usuários de aparelhos celulares recebendo ligações dos próprios números. Os criminosos se utilizam de serviços de chamadas pela internet que dão a possibilidade de escolher o número que será mostrado no visor de quem recebe a ligação. A dúvida é se poderá haver algum prejuízo ao atender uma ligação dessa. Se só pelo fato de atender, os criminosos conseguem clonar o telefone e roubar dados bancários, senhas, contatos. Para o coordenador do Procon em Londrina, isso não é possível. Pelo que é constatado,
não existe, né? Não é automático essa clonagem desses dados, né? Só se fosse através realmente desse repasse de informações. Ou seja, para cair neste golpe, é necessário que o próprio usuário do telefone repasse aos criminosos os dados pessoais. Isso é uma espécie de causar estranheza, porque a pessoa acaba atendendo, né? Vê o telefone dela mesma, ela quer entender quem que está ligando, o que significa isso, se é da operadora. Então, já é uma forma da pessoa atender essa ligação. E aí, posteriormente a isso, cada criminoso usa uma determinada tática para poder conseguir essas informações. Essa reportagem vai daqui a pouco para o Globoplay e você pode compartilhar, passar adiante aí e orientar muito mais pessoas. Foi definido o novo endereço do plantão 24 horas da Polícia Civil em Londrina, assunto que o G1 Paraná trouxe em primeira mão. O plantão atualmente funciona ali na Avenida Santos Dumont, perto da rotatória com a JK. A nova sede será na Avenida Rio Branco, praticamente no cruzamento com a Avenida Brasília. É esse imóvel aí que já foi uma empresa, atualmente está vazio e foi alugado por R$14 mil por mês. Os serviços da Polícia Civil vão para lá a partir de outubro. Além do plantão 24 horas para o registro, por exemplo, no boletim de ocorrências, outros setores administrativos também serão transferidos para essa sede alugada ali na Avenida Rio Branco. Agora, oportunidades de emprego. Um frigorífico de Rolândia abriu inscrições para 600 vagas. É um dos maiores pacotes de vagas de empregos nos últimos tempos aqui na nossa região. Felipe Bacarim, muito boa tarde para você. São vagas para quais funções e como se inscrever? Oi, Alberto, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Meio Dia Paraná. São vagas desde funções operacionais até mesmo de gerência, viu? Como você disse, são 600 oportunidades. O cadastramento para preencher essas vagas começou hoje. A empresa fica em Rolândia, é a Seara, e já começou então a receber currículos tanto virtualmente como presencialmente. Essa abertura de 600 vagas é para atender uma maior capacidade de produção da empresa. Tem vagas, então, desde as funções mais operacionais até mesmo gerência, e grande parte delas é para início imediato. A gente tem uma tela para detalhar bastante aí para vocês aí de casa essas oportunidades. São áreas operacionais, inclusive que não exigem experiência, também tem áreas técnicas de supervisão e coordenação. Os benefícios incluem plano de saúde, odontológico, cartão alimentação, seguro de vida, transporte fretado, e as inscrições podem ser feitas a partir de hoje. Todas as informações de contato com a empresa estão lá no G1 Paraná. É só você acessar o G1 e ver como fazer então a entrega do seu currículo para a empresa e se candidatar a uma dessas oportunidades. A analista de recursos humanos da empresa enviou um vídeo para a gente explicando um pouquinho mais sobre esse processo seletivo. São oportunidades para diferentes perfis profissionais e para as áreas operacionais. Técnicas, supervisão e coordenação. As vagas operacionais disponíveis não exigem experiência. Após as contratações, os colaboradores receberão treinamentos práticos e serão capacitados para exercer as suas funções. Como eu disse, as inscrições então para essas vagas começaram hoje, não tem prazo para encerrar as inscrições, as candidaturas. As vagas vão permanecer abertas até que sejam então completamente preenchidas. Grande oportunidade de emprego, Alberto, aqui na nossa região, começando esse mês de setembro com notícia boa. Tá, então, oportunidade aí lá no G1, já tem essa tabela das vagas aí, as orientações e o link, inclusive, para você participar, fazer o seu cadastro. Obrigado aí ao nosso Felipe Bacarim, participando também ao vivo dessa edição do Meio Dia Paraná. Hoje estou puxando várias vezes aqui interações, porque tem muitos assuntos no G1 que interessam para todo mundo e até por isso a gente vai trazendo ao longo do Meio Dia Paraná. Mais um desses assuntos. Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina. O valor do litro vendido às distribuidoras terá queda de pouco mais de 7% a partir da 0 hora de sexta-feira. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados, tá? Então, é uma redução apenas no valor da gasolina, segundo o próprio G1, uma redução de cerca de 25 centavos por litro. É aquela redução, primeiramente, nas distribuidoras e que demora alguns dias para chegar até o consumidor final. Falando ainda sobre assuntos que impactam no seu bolso,
O motorista está pagando mais caro pela Zona Azul em Londrina a partir de hoje. Teve reajuste na tarifa nas vagas monitoradas pelo chamado estacionamento regulamentado, estacionamento rotativo. Eu tenho um comparativo com outras cidades. Londrina ficando aí com as tarifas mais altas, a mais alta do interior do estado. Aqui o valor passou a ser de R$ 2,50 por hora de estacionamento. Cascavel, R$ 2,00. Maringá, R$ 1,75. Em Foz, o valor é de R$ 1,50. Ponta Grossa, R$ 1,00 a hora. Só Curitiba tem um valor mais caro do que em Londrina. Lá em Curitiba, a tarifa já é de R$ 13,00 para estacionar nas ruas no chamado estacionamento regulamentado. Aqui em Londrina, o reajuste foi determinado pela própria Prefeitura a pedido da entidade que administra a Zona Azul. Mônica, ao vivo mais uma vez, contando para você qual foi a reação dos motoristas e quais as explicações para esse reajuste. Alberto, com certeza os motoristas, as motoristas não gostaram nem um pouco desse aumento. E muitas pessoas até nem sabiam que isso estava valendo a partir de hoje, essa medida então tomada pela Companhia Municipal de Trânsito. Nós acompanhamos ao longo da manhã, principalmente ali naquelas vagas do centro, né, onde existem a maior quantidade de estacionamentos rotativos, muitas pessoas chegando com aquele valor que já tem planejado, né, aquele valor de meia hora, que era 85 centavos, contando as moedas e percebendo que já não é mais possível utilizar esse valor, mas que esse valor da meia hora subiu então para R$ 1,25. A gente acompanhou essa situação complicada dos motoristas, as pessoas que utilizam então a Zona Azul. A CMTU alega, né, para que isso tenha acontecido, de que o valor estava defasado e que esse reajuste era necessário para cobrir os custos do serviço e as atividades assistenciais da EPSMEL, a entidade que controla a Zona Azul e tem projetos mantidos com parte da arrecadação do estacionamento regulamentado. O último reajuste tinha sido no final de 2016, quando a hora na Zona Azul passou de R$ 1,40 para R$ 1,70. Agora, então, essa hora subiu para R$ 2,50. Esse é um aumento de 47%. Agora a gente vai ouvir as opiniões, então, de algumas pessoas que nós conversamos hoje de manhã e costumam utilizar muito, principalmente aquela região central ali, aquela área perto da Catedral. Vamos ouvir. Recusou? Recusou. Seu João, hoje o senhor veio com as moedas contadinhas, 85 centavos. O que aconteceu? A máquina recusou, porque não é mais os 85 centavos meia hora. O salário não está subindo, nada não está subindo para combater com isso aí, né? Então, ó, não tem jeito. Eu uso de manhã, uso à tarde, 2 vezes por dia aqui. Eu acho um absurdo, né? Porque a gente não tem como parar e não pagar, né? Então a gente já escolhe parar na Zona Azul porque é mais barato do que um estacionamento. A gente não tem como fugir disso e cada dia está mais alto o valor, né? Bom, a gente tem algumas informações e também dados a respeito desse serviço que é prestado aqui na nossa cidade. Por mês, em média, são arrecadados R$ 350 mil com a Zona Azul. Esse serviço tem 60 funcionários e 120 parquímetros espalhados pela cidade. A maioria ficam no centro. Londrina possui atualmente 2.359 áreas de estacionamento regulamentado. A maior parte delas, 1.758 vagas, estão distribuídas pelo quadrilátero central. A gente sabe que ali na Avenida Bandeirantes há 416 espaços e na região do Centro Cívico são 185 lugares disponíveis. Nós também conversamos com a coordenação da Zona Azul para que eles explicassem ainda mais, trouxessem mais detalhes a respeito do motivo desse reajuste e também algumas informações importantes a respeito das multas, né? Porque a gente reforça, exceder esse período, então, regulamentado pode gerar algumas multas e a gente vai ouvir agora o Wellington falar a respeito disso. Nós estávamos praticamente há 6 anos sem a readequação da tarifa. Então, assim, nos últimos anos a gente solicitou, né? E aí esse ano nós fizemos, no início do ano, uma planilha detalhada, detalhando todos os custos do serviço, protocolamos na CMTU, e aí eles acharam agora por bem fazer esse reajuste, né? Então, assim, a gente sabe que é um valor que pode ter um pouco de espanto no começo por conta dessa questão do percentual,
mas a gente acredita que é justo devido a tudo que aconteceu nos últimos 6 anos, né? O estacionamento rotativo está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma legislação federal, e ele é regulamentado por legislações municipais. Então existe a fiscalização dos órgãos de trânsito aqui de Londrina, que no caso é a CMTU, que faz a fiscalização dos veículos que estão irregulares em desacordo com essa legislação, aqueles que não estão utilizando o bilhete ou que estão com o tempo vencido. O agente faz a fiscalização, a pessoa tem a oportunidade de fazer a regularização antes de virar um auto de infração. Aí realmente, depois dos 4 dias úteis, caso não haja regularização, vai virar uma multa de trânsito. Nós também questionamos a coordenação da Zona Azul a respeito da ampliação desse serviço. Se mais locais aqui da nossa cidade podem receber estacionamentos rotativos e quando. O Wellington disse que há estudos avançados para a instalação desses totens na Avenida Ayrton Senna e também na Duque de Caxias. Ele disse que ainda em 2022 há a expectativa desses locais ganharem também regulamentação, estacionamentos regulamentados. A gente reforça alguns valores para quem perdeu no início. Então, a cada 1 hora que você for utilizar os estacionamentos da Zona Azul, agora o londrinense vai pagar R$ 2,50. Alberto. Valeu, Mônica, obrigado. E ainda na Zona Azul, CMTU e a EPSMEL se posicionaram contra mudanças nas regras de tolerância para quem estaciona nas vagas controladas por parquímetros. O Meio Dia Paraná teve acesso às explicações. Em cidades como Curitiba, parou no estacionamento regulamentado, já começa a cobrança. O chamado STAR, na capital, não tem tempo de isenção de pagamento. Em Londrina, um motorista já se habituou aos 15 minutos. Só depois desse prazo começa a cobrança da Zona Azul. Agora, um projeto em discussão na Câmara prevê a ampliação da tolerância para 30 minutos. Somente após meia hora com o veículo estacionado é que seria cobrado o valor correspondente ao tempo integral de permanência na vaga. Antes da proposta ser analisada por vereadores, os responsáveis pelo serviço foram convocados a dar explicações que foram protocoladas na Câmara. Segundo a EPSMEL, que gerencia a Zona Azul, todos os meses são emitidos 85 mil tickets de tolerância de 15 minutos. São aqueles papéis deixados nos para-brisas dos carros alertando para o tempo limite. Após este prazo, passa a ser cobrada a tarifa. Para a EPSMEL, aumentar este prazo para 30 minutos encorajaria os usuários a permanecer longos períodos na Zona Azul de forma isenta, sem rotatividade de vagas para um maior número de usuários. Também inviabilizaria financeiramente a operação do serviço, já que haveria uma drástica redução na arrecadação. A CMTU também disse ser contra ampliar a tolerância da isenção de 15 para 30 minutos. Explicou que o sistema rotativo da Zona Azul é determinante na disponibilidade de vagas, principalmente para quem vai ao comércio ou precisa de prestação de serviços. Segundo a CMTU, o aumento do tempo de tolerância de isenção dificultaria ainda mais a oferta de vagas de estacionamento em locais de grande movimento. Argumentos que agora serão analisados pela Câmara antes de votar qualquer alteração em regras da Zona Azul. Por enquanto, nada muda, segue valendo a regra dos 15 minutos. Passou dos 15, está valendo a cobrança e quem não regularizar, claro, pode até acabar sendo multado. Agora, 12h23, participações no nosso Meio Dia Paraná. No comecinho do jornal, teve uma reportagem mostrando que tem ali uma nova tentativa de golpe. O telefone toca com o teu próprio número fazendo chamada para você mesmo. O que está por trás disso? O PROCON deu explicações no início do jornal e tem muita gente se identificando com esse alerta. O Edson: recebi várias ligações do meu próprio número. Uma das vezes atendi a ligação e, para minha surpresa, era um amigo meu. Vai entender, olha aí a bagunça que está virando esse sistema. O Maurílio: eu já recebi ligação que apareceu no visor, o meu número, porém, quando fui atender, era o serviço de vidraçaria do qual eu tinha solicitado um orçamento. Veja só, o teu próprio número tocar, originando o chamado de um número totalmente diferente daquele do qual partiu a ligação. Enfim, o pessoal está em alerta, está preocupado e até por isso o Meio Dia Paraná fez matéria esclarecendo. Se você perdeu, daqui a pouco estará lá no Globoplay. Primeiro amanhecer de setembro aqui na previsão do tempo do seu Meio Dia Paraná, o sol surgindo com força logo cedo para elevar as temperaturas, para espantar aquele friozinho típico da madrugada.
Temos imagens também ao vivo, agora a temperatura em Londrina já é de 23 graus. Imagens também de Foz do Iguaçu, da fronteira, sol, 25 graus em Foz do Iguaçu, temperatura um pouco mais alta do que a registrada aqui no norte do Paraná, as belas cataratas do Iguaçu. O mês de agosto se despediu com chuvas acima da média, foi bem atípico, até porque agosto tradicionalmente é um mês seco. E setembro, como fica? É o que você confere agora com a meteorologista do CIMEPAR. As frentes frias que se desenvolvem sobre o sul do Brasil já passam a estar associadas a um maior volume de precipitação, assim como dias mais quentes também passam a ser previstos. Pancadas de chuva de forma bastante localizada, que também são uma característica marcante da primavera, passam também a ser previstas. No entanto, ainda estamos sob influência do fenômeno Laninha e com isso podemos ter algumas regiões do estado ainda registrando acumulados de chuva próximos ou abaixo da média esperada, assim como podemos também ter episódios de frio tardio. São as orientações aí para as últimas semanas do inverno e também o começo da primavera brasileira. Aqui na tela, você confere comigo as informações atualizadas desta quinta-feira. As mínimas hoje foram de 10 graus aqui na região, Rolândia e Apucarana com 10, depois Jacarezinho e Cornélio Procópio com 11. À tarde, nada de chuva, as máximas vão se elevando, chegando aos 26 em Rolândia, 27 em Apucarana e Cornélio Procópio, 28 em Jacarezinho e aos 30 graus em Bandeirantes. Temperaturas subindo também em Londrina, previsão de máxima de 28 nesta quinta-feira, à noite caindo para a máxima de 25 graus. Tenho também já a previsão para a sexta-feira, tempo ainda firme no norte do Paraná, com temperaturas um pouco mais altas, começando com 13 graus em Apucarana, chegando aos 30 em Apucarana e Cornélio Procópio e aos 31 graus em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Londrina também terá uma sexta-feira com tempo firme, máxima amanhã de 31 graus. Já no sábado tem uma pequena possibilidade de chuva, tem uma zona de instabilidade chegando ao norte do Paraná e isso vai impedir que as temperaturas subam muito. No sábado, máxima de 26 graus em Londrina. Domingo, o sol volta a predominar entre nuvens, mas a temperatura nem sobe tanto assim, variando de 13 aos 25 graus. É esta a previsão, é esse o cenário para o início do mês de setembro. Depois do intervalo, você vai ver, polícia japonesa emite comunicado com pedido de ajuda para localizar brasileiro suspeito de matar a esposa e a própria filha lá no Japão. Tem também a prisão de um homem flagrado correndo pelado pelas ruas. Agora, 12h28, imagens ao vivo da região do Igapó 2 e da Gleba Palhano. Meio-dia Paraná, volta já. Tem novos bloqueios no trânsito de Londrina. Nessa quinta-feira, são bloqueios bem em frente à Catedral. Meio-dia Paraná tem acompanhado várias interdições ao longo dos últimos dias, até porque, Mônica, impactam bastante na rotina dos motoristas. Sim, Alberto, ainda mais numa região como aquela que é bastante movimentada. Essas obras começaram hoje, bem no canteiro central, ali em frente à catedral, também ao lado ali da farmácia municipal, e vários operários estão trabalhando em uma revitalização, de acordo com a Companhia Municipal de Trânsito, deste canteiro central. Houve um pedido, de acordo com a CMTU, de moradores ali daquela região que não conseguiam transitar bem por aquele canteiro, precisavam de calçadas melhores, então essa revitalização começou. A CMTU não informou até quando esse trabalho vai, mas segundo a companhia será um trabalho rápido, então esses bloqueios não vão durar muito naquele local. A gente acompanhou parte desses trabalhos que começaram hoje, é um trabalho bem inicial, né? Primeiro uma espécie de aterramento ali daquele local para depois uma nova calçada ser instalada. Agora para a gente falar um pouco do trânsito, o que mudou por ali. Quem vem, por exemplo, da Minas Gerais, sentido Avenida Rio de Janeiro, vai conseguir transitar como sempre acontece. Mas quem vem ali pela Alameda
Padre Bernardo Reis ou da Avenida Rio de Janeiro não vai conseguir descer sentido Souza Naves. Então essa que vai ser a complicação ali naquela região, porque há dois bloqueios ali pelo menos para esses motoristas que transitam ali bem em frente à catedral. A previsão é que até o fim da semana essas obras continuem, mas não há por parte da CMTU, por enquanto, Alberto, um prazo para que essa obra termine. A CMTU também não informou se essa mesma revitalização vai atingir outros locais por enquanto. É com você. Obrigado, Mônica. Tá então, centro de Londrina, aquela quadra em frente à catedral, com esses bloqueios parciais hoje e também se estendendo pelos próximos dias. A polícia japonesa emitiu um comunicado pedindo ajuda nas buscas a quem matou a mulher e a filha de um jovem nascido em Londrina. O crime foi na semana passada, no Japão, e desde então, esse jovem londrinense também está desaparecido. O alerta com o nome do brasileiro Anderson Robson Barbosa foi publicado no site da polícia de Osaka, no Japão. Nós pedimos o auxílio de um tradutor para entender trechos do documento, que pede ajuda para prender o suspeito de ter matado a esposa e a filha de 3 anos a facadas na cidade de Sakai, a 500 quilômetros de Tóquio, entre os dias 20 e 21 de agosto de 2022. O mesmo comunicado traz este vídeo, que seria de Anderson andando com blusa vermelha e bermuda verde, no aeroporto de Narita, em Tóquio, capital do Japão. Anderson Robson Barbosa tem 33 anos e morava em Londrina antes de ir para o Japão. No perfil nas redes sociais, Manami se descrevia como casada com Anderson. Desde que as vítimas foram encontradas e mortas dentro de casa, as autoridades japonesas acompanham o caso. Segundo a imprensa japonesa, dias antes da morte da esposa e da filha, ele teria pedido dispensa de 2 semanas do emprego que tinha na cidade de Osaka. Desde então, não foi mais encontrado. As notícias do Japão dão conta que a esposa e a filha de Anderson foram mortas a facadas e encontradas após um chamado do pai da jovem à polícia japonesa. A repercussão das mortes no Japão fez com que uma equipe de televisão do país viesse a Londrina, visitando endereços relacionados a Anderson. O Paulo, tradutor brasileiro que mora em Londrina, acompanha os trabalhos. Anderson, né? E quantas casas vocês já foram hoje, seu Paulo? Eu só fui em 2. Em 2. A Polícia Federal informou que a Interpol acompanha o caso, mas não passou mais detalhes. Foi divulgado agora há pouco o laudo da morte do presidente de uma torcida organizada do Paraná Clube. Esse laudo apontou que ele levou um pisão de um cavalo. A morte foi no dia 30 de julho, do lado de fora do estádio do Paraná Clube, em Curitiba. Foram 2 investigações sobre o caso, uma da Polícia Militar e outra da Polícia Civil. Nos 2 inquéritos, a conclusão foi de que não houve um culpado pela morte de Mauro Urbim. Hoje, em uma coletiva de imprensa, o tenente-coronel da PM e o titular da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol falaram sobre as investigações. Eles disseram que o laudo da Polícia Científica comprovou que o torcedor do Paraná Clube, Mauro Urbim, sofreu uma lesão compatível com a de uma pisadura de cavalo na região do rosto. E segundo o laudo da Polícia Científica, que saiu há pouco tempo aí, foi constatado que a lesão que foi provocada no Sr. Mauro foi compatível com a pisadura de um cavalo. Então, possivelmente, foi realmente isso que aconteceu. Como não houve nenhuma foto, nenhuma filmagem, ninguém percebeu, na verdade, no momento, ninguém percebeu o que aconteceu. Perceberam logo após, quando viram o Sr. Mauro caído e foi prestado socorro médico, mas não foi possível nesse cavalo. O caso foi no dia 30 de julho, durante o intervalo do jogo entre Paraná Clube e o UFC Cascavel na Vila Capanema, pela Série D do Campeonato Brasileiro. De acordo com a PM, Mauro estava em um grupo com aproximadamente 30 pessoas, quando saiu do estádio para verificar a possível depredação de uma faixa do Paraná Clube. Inclusive, existe uma foto no inquérito policial militar, onde os policiais da cavalaria estão em linha conversando com os torcedores. Porque foram orientados os torcedores para que eles retornassem ao local específico da sua torcida. Jamais a gente pode permitir que uma torcida se encontre com a outra. Ainda segundo a PM, os torcedores não obedeceram o comando de recuar. Primeiro você verbaliza, que foi feito, foi verbalizado, pedido para que eles retornassem, né,
local de onde eles saíram, e como não foi atendido, então foi feita a linha e vai aos poucos ali levando o pessoal novamente para a torcida. Em algum momento ele se desequilibrou, caiu e o cavalo deve ter pisado na face da pessoa. No entendimento da PM, não houve negligência por parte dos policiais. Os policiais continuarão trabalhando normalmente, porque agiram dentro da técnica esperada. Foi uma situação que o resultado não era o esperado, mas não foi apontado nenhuma irregularidade na conduta dos policiais. Nos 2 inquéritos, ninguém foi indiciado. A Polícia Civil manteve a versão da PM e classificou a morte de Mauro Urbim como uma fatalidade. Se o juiz sentir que efetivamente houve imperícia, ele vai chamar e ele vai produzir qualquer tipo de indiciamento por lesão corporal de natureza grave, resultado morte, não por homicídio. O advogado da família de Mauro Urbim disse discordar da versão policial de que a morte se tratou de uma fatalidade. Os advogados disseram que o laudo mostrou que a versão inicial da polícia é falsa e falaram ainda que esperam que o Ministério Público faça uma denúncia criminal sobre esse caso. Agora veja essa imagem aí. Um homem correndo pelado pelas ruas de um bairro de Curitiba. Moradores e comerciantes foram surpreendidos com um indivíduo que apareceu pelas ruas, primeiro andando e depois correndo. Ele foi abordado pela Polícia Militar e levado para uma unidade de pronto atendimento para receber um acompanhamento médico. O Paraná chegou a 143 casos confirmados de varíola dos macacos. O balanço estadual de novos casos traz mais uma confirmação aqui para a cidade de Londrina. Felipe Bacarim, que números você tem por aí? Alberto, a gente tinha falado em primeira mão na terça-feira, aqui no Meio Dia Paraná, sobre a confirmação de mais 3 casos aqui em Londrina por parte da Prefeitura. Então, chegamos a 6 casos na terça-feira. A Secretaria Estadual já confirmou mais um caso. Agora, Londrina, então, tem 7 casos confirmados de varíola dos macacos. No boletim da CESA, divulgado ontem, foram confirmados mais 38 casos. Nisso, o estado já chega a 16 cidades com diagnóstico positivo da doença. Sobre esses 143 casos confirmados, 135 são homens e 8 são mulheres. Além desses casos já confirmados pela CESA, outros 170 casos ainda estão em investigação e são considerados suspeitos. A varíola dos macacos é provocada por um vírus. A transmissão entre os humanos ocorre principalmente pelo contato entre feridas da pele da pessoa contaminada com outra pessoa. Essa infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfomas, calafrios e também fadiga. E ainda nesta semana, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná divulgou uma cartilha para os profissionais da educação aqui do estado com orientações de como identificar, prevenir e também conduzir o tratamento de pessoas com suspeitas ou já então identificadas com a varíola dos macacos. Essa cartilha está disponível publicamente, de graça, na internet e pode ser acessada por qualquer pessoa que queira ter então mais informações sobre a varíola dos macacos, como é feito esse contágio e também como é feita a prevenção dessa doença. Alberto, eu volto com você. Valeu, obrigado aí. Então, lá no G1 tem um link para essa cartilha. No G1 também, te convido a conferir essa reportagem aqui. Olha só, voluntárias criam campanha para realizar o sonho de uma moradora de se casar vestida de noiva. A Rosângela Rodrigues mora com o marido em um assentamento aqui em Londrina e tem muita gente se mobilizando para garantir aí a realização do sonho desse casal. Reportagem do nosso Rafael Machado, que você confere no G1 Paraná. Antes de encerrar, vou pedir para colocar de novo as telas com os novos valores da Zona Azul em Londrina. Teve reajuste a partir de hoje. A tarifa da Zona Azul em Londrina era de R$ 1,70 desde dezembro de 2016 e agora passou para R$ 2,50, valor cobrado a cada 1 hora. O reajuste foi de 47%, segundo a CMTU, para cobrir os custos do serviço que aumentaram ao longo dos últimos anos. Valores, então, já estão sendo cobrados e no nosso site, do G1 Paraná e também no Globoplay, tem mais informações para você.
Obrigado pela companhia, pela audiência. Está chegando a equipe do Globo Esporte. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.